Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, sou enfermeira. Hoje eu estou aqui para a nossa aula dar continuidade à saúde do homem, onde hoje nós iremos abordar o câncer de próstata. A próstata, ela é uma glândula, sua localização é na parte baixa do abdômen, ela tem a forma de uma maçã, lembra muito uma maçã, se localiza abaixo da bexiga e ela fica frente ao reto. A próstata ela envolve a porção inicial da uretra, ela produz parte do sêmen. O sêmen ele vai ser composto pelos espermatozoides, o líquido seminal e o líquido prostático. E é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, tirando o câncer de pele do tipo não melanoma, que ele prevalece tanto no sexo feminino como no sexo masculino. E esse câncer, ele representa cerca de 10% do total de cânceres. Anatomia, a gente pode verificar na figura aqui da sua esquerda, a bexiga. Nós temos aqui os ductos seminais da vesícula seminal e nós temos também a uretra. Daí, quando esse paciente, ele tem algum câncer, algum nódulo que vai estar pressionando essa parte inicial da uretra, daí que vai aparecer os sinais e sintomas da dificuldade ou qualquer distúrbio relacionado ao sistema urinário. Nós temos aqui na figura do lado direito uma outra visão. Aqui nós temos a bexiga, nós temos aqui a próstata, vocês podem observar um pouco o formato da maçã que foi citado anteriormente. Logo aqui acima e abaixo da bexiga, a vesícula seminal. O reto fica logo aqui atrás da próstata. Nós temos aqui o ducto seminal, vai passar pela próstata, o ducto seminal e também a uretra. Uma outra visão, uma outra imagem, nós temos aqui a visualização melhor da uretra, saindo da bexiga. E nós temos também aqui a próstata, aqui a parte do reto, que fica logo atrás. Câncer de próstata. A taxa de incidência é de 6 vezes maior em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Ele é considerado um câncer de terceira idade, porque 3/4 dos pacientes que são acometidos por essa patologia vão ocorrer em torno de 65 anos ou mais. Então, a prevalência maior é realmente na terceira idade. É o principal fator de risco, a idade. O crescimento ele pode acontecer de forma lenta, que é o que acontece na maioria dos casos, podendo levar cerca de 15 anos para que um nódulo possa crescer em torno de 1 centímetro cúbico. Nesse caso do crescimento lento, que é o tipo mais comum, não vai aparecer sinais e sintomas e também não vai trazer ameaça à saúde desse paciente. Já quando acontece o crescimento rápido, pode ocorrer, é bem mais fácil ocorrer metástase e é bem mais fácil esse paciente vir a óbito. A estimativa de novos casos para 2016, baseado no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de 61.200 novos casos, correspondendo a 28,6%. E o número de mortes em 2013 foi de 13.772. Então, é um valor bem assustador. Às vezes a gente não tem noção da quantidade de pacientes que são diagnosticados com o câncer de próstata e aqueles que vêm a óbito pelo mesmo motivo. Os fatores que explicam o aumento das taxas de incidência. O aumento na expectativa de vida vem acontecendo cada vez mais, a melhoria e a evolução nos métodos diagnósticos e também na qualidade do sistema de informação. Talvez anteriormente existisse até mais pacientes acometidos com câncer de próstata, mas devido à deficiência nessa questão do diagnóstico e também na questão da informação, ela ser sistematizada, então muitos passavam em branco, sem entrar nessa contagem que era feita. E também a questão de sobrediagnóstico, que eu falei na aula anterior. E se tratando da disseminação do rastreamento, é quando é feito o rastreamento, algo que não é recomendado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, por ninguém. Então, também quando acontece esse sobrediagnóstico, vai trazer um aumento na taxa de incidência. No caso do sobrediagnóstico, vai ser uma taxa de incidência
nula, que não é real. A prevenção. Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais com menos gordura. Atividade física 30 minutos diários. Lógico que isso vai de caso a caso. A gente não pode recomendar a um paciente totalmente sedentário que faça 30 minutos de atividade física diariamente. Então, isso é a forma geral, mas cada caso tem que ser analisado com calma. Manter peso adequado para a altura, diminuir o consumo de álcool e também a questão do tabagismo, evitar ou cessar essa questão do cigarro. Lembrando que todos esses fatores que eu citei até o momento vai evitar essa questão, vai prevenir não só o câncer de próstata, mas também várias comorbidades. A idade é o principal fator de risco, então passou de 50 anos de idade, cada vez que vai passando o fator de risco ele vai aumentando sim. Quando o paciente tem um pai ou um irmão que foi diagnosticado com câncer de próstata, tendo tido o câncer com menos de 60 anos de idade, esse paciente ele vai ter um risco aumentado de 3 a 10 vezes mais de vir a desenvolver câncer de próstata em relação à população de uma forma geral. Então, a questão da hereditariedade também conta bastante. Os principais sintomas. Na fase inicial, normalmente não tem sintoma, é silenciosa essa doença. Quando tem sintomas, vai aparecer uma dificuldade de urinar, além de outros sintomas urinários também, a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou mais vezes durante a noite, dor óssea, infecção generalizada e também insuficiência renal. Tratamento. Ele é baseado quando a doença é localizada, pode ser feito cirurgia, radioterapia ou mesmo a observação vigilante. Quando se tem uma doença localmente avançada, já tem que ser feito a radioterapia ou a cirurgia, combinado com a terapia hormonal. Quando se tem uma doença metastática, é indicado a terapia hormonal. Detecção precoce. Compreende em duas estratégias. Primeiro, diagnóstico precoce, é o diagnóstico em pacientes sintomáticos, e quando se tem o rastreamento, que é um paciente assintomático e aparentemente saudável. Na aula anterior, não sei se você que está assistindo agora já assistiu ou pode vir assistir para ficar um pouco mais claro, eu abordei muito sobre o rastreamento. Ele não é indicado ser feito nos pacientes assintomáticos, os exames de toque e o exame de PSA. Os exames de rotina vai ser o toque retal e a dosagem de PSA. As evidências científicas mostram que existem mais danos do que benefícios ao ser feito esses exames no paciente assintomático, ou seja, para rastreamento do câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer diz não organizar programas de rastreamento e homens com demanda espontânea devem ser orientados quanto aos riscos e benefícios. Não só os riscos e benefícios, eles devem ser orientados a quais sinais e sintomas eles podem observar caso eles venham a desenvolver a doença. Diagnóstico. É baseado no toque retal, na dosagem de PSA no sangue. PSA é o antígeno prostático específico. A necessidade pode haver de ser realizado uma ultrassom pélvica ou mesmo a biópsia, que é o exame histopatológico, que ele pode ser parcial ou total, que é a chamada prostatectomia. A biópsia, ela vai trazer uma escala de pontuação de Cleason, baseada na sua aparência. Aqui nessa imagem nós temos os 5 estágios da escala, certo? No número 1, essas células, elas vão estar pouco diferenciadas das células normais do órgão. Já de forma gradativa, no grau 5, ela já vai estar bem diferenciada do que seria o normal. A escala ela é baseada, grau 1, aqui é um resumo das características de cada grau, certo? Grau 1, geralmente as células são uniformes e pequenas, com pouca variação de tamanho e também de forma, com as bordas bem definidas, densamente agrupadas e a distribuição homogênea e com pouco estroma entre si. O estroma ele vai ser o tecido nutritivo, como próprio termo já diz,
nutritivo, ele vai nutrir o tumor. Então, no caso do grau 1, vai ser pouco ou nem encontrado o estroma. No grau 2, as células variam mais em forma e tamanho do que o grau 1 e as glândulas formadas são frouxamente agrupadas e com bordas irregulares. Grau 3, as células variam ainda mais do que a do grau 2, tanto em tamanho como em relação à sua forma, constituindo glândulas pequenas, uniformes, anguladas ou alongadas, individualizadas e espalhadas pelo estroma. Então, aqui a gente já vai encontrar uma porcentagem, uma quantidade maior de estroma, que é o tecido nutritivo para aquele tumor. Grau 4. As células fusionadas em grandes massas amorfas ou formando glândulas irregulares. Elas são distribuídas anarquicamente, exibindo infiltração irregular e também invadindo os tecidos adjacentes. Então, já é um estágio bem avançado, onde ele não fica localizado, ele já tende a se expandir pela sua adjacência. E no grau 5, tumor anaplásico, que no caso é um tumor com desenvolvimento imperfeito das células. A maioria das células vão ser agrupadas em grandes massas, que vão invadir os órgãos vizinhos, e as massas das células podem também exibir necrose na sua parte central. Para a gente entender um pouco mais, o score ele vai variar de 2 a 10. O que o patologista faz, ele pega duas áreas mais frequentes, faz essa graduação de 1 a 5, que eu falei agora há pouco, e ele vai somar as duas. Quanto menor o score, melhor será o prognóstico desse paciente. A chance do câncer disseminar-se para fora da próstata em 10 anos, com dano em outros órgãos, os órgãos adjacentes principalmente, afetando a sobrevida. Nós temos, quando a taxa é de 2 a 4, 25% de chance disso vir a acontecer. Quando o grau é de 5 a 7, o somatório dos dois, como eu falei, é de 5 a 7, 50% de chance. E quando é de 8 a 10, 75% de chance. Então, ele pega as duas áreas mais frequentes, cada uma graduada de 1 a 5, soma as duas, e essa soma vai estar baseada nessas porcentagens que eu acabei de falar. Aqui uma imagem do toque retal. A gente vê que é feito, obviamente, através do ano, e essa parte que ele vai tentar tocar a próstata. E nesse toque é que ele vai ver a textura, o tamanho, vai tentar sentir alguma anormalidade. Aqui nós temos a ultrassom, também é feito de forma semelhante. PSA. PSA é um antígeno prostático específico, excretado no fluido seminal, e a principal função vai ser a liquefação do fluido seminal, por isso a sua concentração no plasma ela é realmente pequena. Aqui nessa tabela nós temos cada faixa etária com a quantidade de PSA correspondente, quantidade normal. Então a gente vê que quanto maior a idade desse paciente, maior vai ser o nível normal de PSA. Porém, a gente tem que ter a referência do que é normal, para que caso esse paciente venha a ter o câncer e essas taxas se elevem, a gente possa ter o parâmetro de quanto. Por exemplo, 6,5 é normal para uma pessoa de 75 anos, por exemplo, mas já não é normal para uma pessoa de 45 anos. Então, tem que ser observado com muito critério isso daqui. As referências dessa aula foram baseadas no Instituto Nacional do Câncer. Nesse artigo que eu deixei, caso vocês queiram dar uma olhada, está disponível também. E no documento de consenso, é um Programa Nacional do Controle de Câncer de Próstata do Ministério da Saúde, tipo uma caderneta. Então, se vocês quiserem ter acesso a mais informações, mais detalhes, podem acessar essas referências. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.